Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã. E no Globo, sombra de Lula e delegado da PF, saiba quem deve fazer parte da equipe de inteligência da transição. General Gonçalves Dias e delegado Andrei Passos devem compor o grupo responsável por cuidar do Gabinete de Segurança Institucional e da ABIN. O nome deles aparece em lista que estava nas mãos de Geraldo Alckmin durante a coletiva. A equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, contará com um grupo de inteligência estratégica. O departamento será responsável por cuidar da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional e da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, dois departamentos sensíveis e estratégicos para a nova gestão. O grupo deve ser composto por dois homens da estrita confiança de Lula: o ex-chefe de segurança do Palácio do Planalto, Gonçalves Dias, que é general da reserva do Exército, e o coordenador da escolta da campanha, o delegado da Polícia Federal, Andrei Passos. O nome deles aparece em uma lista que estava nas mãos do vice-presidente e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, enquanto ele dava uma entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil nesta terça-feira. A lista revelada pelo jornal Estado de São Paulo e confirmada pelo jornal O Globo foi fotografada enquanto Alckmin consultava para anunciar alguns integrantes da equipe de transição, como os economistas Pércio Arida e André Lara Rezende. Nem todos os nomes, no entanto, foram definidos e divulgados até agora. O papel listava em ordem numérica os 31 grupos temáticos que devem discutir a montagem dos futuros ministérios de Lula. Andrei e G. Dias foram grafados de forma manuscrita no documento. Os dois foram procurados, mas não retornaram os contatos. O general e o delegado já vinham contribuindo ativamente durante a campanha. G. Dias, como é conhecido, atua mais discretamente como conselheiro de Lula nos assuntos relacionados às Forças Armadas. Nos 8 anos em que Lula foi presidente, o militar foi apelidado de Sombra por estar presente em praticamente todas as movimentações do então mandatário, o que incluía agendas oficiais, viagens ao exterior e até programas de férias. Já o delegado Passos coordenou a equipe de segurança de Lula durante a campanha eleitoral e deve continuar no posto até que o petista tome posse em janeiro. A partir daí, quem assume a escolta é o GSI. O fato é que Lula vai ter essa equipe para investigar a quantas anda o índice de golpismo bruto contra o seu governo. A inteligência do governo Lula vai ser fundamental para ficar de olho na quantidade enorme de golpistas que haverá circulando pelo país, inclusive ligadas ao antigo regime bolsonarista, no sentido de tentar não só atrapalhar, mas derrubar mesmo o governo. Então, a equipe antigolpista de Lula vem aí. E em frente ao STF, Lula evitou comemorar sua eleição com apoiadores. Ele foi aconselhado a não se aproximar e tocar nos estudantes e parlamentares perto do tribunal. Um grupo de estudantes, deputados e apoiadores de Lula o aguardava com toda a expectativa diante de uma das entradas do Supremo. O Lula estava em reunião com ministros da corte e o encontro durou cerca de 1 hora. Os assessores do presidente eleito foram conversar com esse grupo e informou que Lula evitaria maior aproximação com eles ali, porque não seria de bom tom fazer atos de celebração da vitória. O fato é que, se houvesse celebração da vitória do STF, haveria interpretações dos adversários, evidentemente, de que Lula tinha ido comemorar a vitória com um Supremo que o teria ajudado, apesar de tudo que o STF fez contra o Lula no passado, inclusive mandando prendê-lo, não é mesmo?
E Janones é convidado para falar sobre janonismo cultural no exterior. O deputado ficou conhecido pelo estilo agressivo nas redes sociais a favor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha eleitoral. O deputado federal André Janones, que atuou nas redes sociais do Lula durante a campanha eleitoral, tem recebido convites do exterior para falar sobre o que ficou conhecido como janonismo cultural, método semelhante ao adotado por apoiadores de Bolsonaro. Janones foi sondado para palestrar em março em Lisboa na conferência EuroLEDS, organizada pela Brasa, associação que reúne estudantes brasileiros no exterior. O painel de mídia e política também teria convidado o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e os jornalistas João Pereira Coutinho e Patrícia Campos de Mello, do jornal Folha de São Paulo. Além disso, o deputado já participou de um documentário nos Estados Unidos sobre como enfrentar a direita nas redes sociais e deu entrevista à revista The New Yorker e à Al Jazeera sobre o tema. E o jogo duplo dos militares para ficar bem com Bolsonaro e Lula ao mesmo tempo. É no que dá meter-se com o que não lhes compete. Generais do Estado-Maior do Exército alimentaram a esperança de que Bolsonaro abriria mão de divulgar a auditoria militar nas urnas eletrônicas, uma vez que ela não descobrira nenhuma irregularidade capaz de sugerir a anulação das eleições. Como mesmo assim o relatório final da auditoria tornou-se público por exigência de Bolsonaro, logo se apressaram a informar que não tiveram nada a ver com isso, que foi obra do Ministério da Defesa, sob o comando do general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Jogo duplo da farda. Por meio de Nogueira, ficam bem com Bolsonaro, a quem prestaram mais um bom serviço, e por meio de recados transmitidos anonimamente, pretendem ficar bem com o presidente que tomará posse em 1º de janeiro. E Lula acena ao Centrão e prega a paz entre os poderes. Na volta a Brasília como presidente eleito, ele disse que é necessário conversar com o grupo político do Congresso para garantir a aprovação de pautas. Ele promete recuperar a harmonia entre as instituições e faz críticas geladas a Bolsonaro. Em Brasília, após a vitória no pleito de outubro, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez acenos ao Centrão e pregou o restabelecimento da harmonia entre os poderes. E na contramão de Bolsonaro, Lula deve retomar diálogo e moderação na diplomacia. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve adotar uma política externa diferente da praticada pelo governo Jair Bolsonaro durante os últimos 4 anos. Nos 8 anos em que ocupou o Palácio Planalto, o petista cultivou relações cordiais com potências mundiais. O atual presidente, por outro lado, teve um tom beligerante com países que fizeram críticas à política ambiental brasileira, como França, Alemanha e Noruega. O fato é que a diplomacia brasileira, historicamente, é moderada e é conhecida pela inteligência, pela habilidade no trato. Ou seja, é diplomacia na acepção da palavra. Com Bolsonaro, nos transformamos num país pitbull que arrumou encrenca com o mundo inteiro e acabou com os investimentos no Brasil, né? E o perfil da bancada do PL dificulta a unidade contra o PT, citada por Valdemar da Costa Neto. O resumo da ópera, pessoal, é que está cheio de gente no partido de Bolsonaro doidinha para aderir a Lula e uma parte já falou que não vai fazer oposição a ele. Simples assim. E o receio de revogaço das medidas armamentistas de Bolsonaro provoca uma corrida armamentista. Os bolsonaristas estão se entupindo de armas e munições antes que Lula assuma, porque sabem que ele vai revogar o liberou geral de armas. E o relatório do Ministério da Defesa não encontra fraudes, mas aponta umas tais inconsistências no código-fonte das urnas que ninguém sabe o que é. No relatório entregue ao TSE na quarta-feira sobre a fiscalização do sistema eletrônico de votação, os técnicos do Ministério da Defesa constataram a conformidade entre os boletins de urna impresso e os dados disponibilizados pelo tribunal. Resumindo, a contagem dos votos bate com a contagem das urnas.
E, por fim, a aproximação entre Lula e Lira deve tirar protagonismo de bolsonaristas raiz no Congresso. A bancada inchada do PL deve garantir cargos ao partido no Congresso, mas a ala da legenda defende que o espaço fique com parlamentares moderados. É o fim da era de confusão no Congresso e começa uma era de um pouco mais de inteligência e bom senso. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.